Oremos. Pai eterno, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja, com o propósito, Senhor, de conhecer mais de Ti, com o propósito, Senhor, da comunhão dos santos. Senhor, te pedimos, ó Deus, a Tua visitação sobre cada vida, que cada coração possa ser alcançado pelo Teu Santo Espírito, que haja um transbordar da Tua presença, que haja um manifestar, Senhor, do Teu poder sobre nós. Fala conosco, ó Deus, tenha misericórdia de nós e glorifique o Teu nome, Senhor, nesse período que estaremos aqui, que seja para a edificação do corpo, do Teu corpo, ó Deus, que vidas possam ser transformadas, Senhor, através da leitura deste livro, através das conversas que teremos, ó Deus, seja conosco, ó Deus, que é o que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Bem, hoje nós terminamos, né, um livro bem curto. Foi um livro bem curto, né? Mas 12 capítulos, mas bem pequenos. Eu queria assim que cada um falasse um pouquinho sobre vocês aprenderam, o que foi assim reforçado, né? Coisas que nós já sabíamos, mas que foi reforçado para nós. Gostaria que cada um falasse um pouquinho. Sueli, quer começar? Deixa eu ver. Então, deixa eu falar. É do capítulo 7 que eu estou falando. É assim, a gente é muito despertado de madrugada para poder orar. E eu, principalmente, eu estou sendo muito acordada a partir das 3 horas da manhã. Aí, quando eu passei a ler, eu falei, como Deus fala com a gente, para a gente poder se despertar, orar, buscar mais, principalmente de madrugada. Às vezes, eu até não entendia por que eu era acordada de madrugada. Aí eu falei, mas toda vez eu despertava 3 horas da manhã. Aí quando eu comecei a ler essa parte que fala de madrugada te buscarei. Quando eu comecei a ler, eu falei, meu... né? Oi? Da oração matutina, né? Isso. Aí eu falo, meu Deus, como é importante a gente saber que aquilo ali é um despertamento de Deus, para a gente poder falar com Ele, para Ele poder nos ouvir, principalmente na madrugada, na hora do silêncio, quando está aquele silêncio, que a gente tem aquele momento para falar com Deus. Então, essa parte aqui do 7 me tocou demais. Depois que eu comecei a ler esse livro, eu fui mais tocada ainda para me poder orar à noite, buscar mais, né, de madrugada a Deus, e é muito importante. Aí também nos outros capítulos, um capítulo aqui que eu marquei também, que eu gostei muito. Deixa eu achar aqui. Peraí, que eu me perdi aqui um pouquinho. Eu fiz umas marcações aqui. Teve essa parte aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar enquanto eu vou achando aqui. Eu acho assim importante essa questão assim da oração matutina, né? Que ele fala assim da negligência, e é realmente quando a gente parece que a gente não ora de manhã ou faz aquela oração corrida, né? Devido às vezes a alguma circunstância que a gente não consegue acordar tão cedo, o pessoal fala, se eu não acordar entre 5 e 5 e meia, meu devocional já está comprometido, porque depois eu já começo a ter outras atividades que acabam comprometendo o meu dia. E eu fico numa sensação assim de frustração, porque ficou faltando alguma coisa. Eu posso até orar outras horas do dia, mas parece que aquela meu devocional, que é no meu horário de devocional costuma ser cedo, parece que algo fica faltando, entendeu? Mas aí pode falar, Sueli. Sueli, pode complementar. Oi. Pode falar? Aí, como eu falei, eu estava começando a ser muito despertado às 3 horas da manhã. Aí, há um tempo atrás, eu não entendia por que eu estava sendo despertada todo dia. E a mesma hora, quando eu abria meu olho, eu olhava para o relógio e falei, 3 horas da manhã, é Deus querendo falar. E aquilo ali já está fazendo parte de mim.
de eu ter que colocar o meu joelho no chão e orar e buscar mesmo a Deus. E esse livro nos ensina mais a isso, a gente fazer isso, porque, assim, não sei, mas parece que Deus, no silêncio, assim, quando a gente está no total silêncio, parece que está falando mais ao nosso coração. Porque de manhã é mais assim, eu acho assim, quando eu acordo, eu acho que já fica aquele movimento e tal, e você não tem aquele sossego igual tem a madrugada. Para mim, a madrugada é melhor para buscar a Deus, para falar com Ele. É isso que eu acho. Então, o que você queria acrescentar? Só um instantinho aí, deixa só a Sueli. O que você ia acrescentar, Sueli? Outro comentário? Então, era uma parte aqui do livro aqui que eu tinha marcado, mas eu não estou achando agora. Daqui a pouco você acha que você fala. Então, vamos passar a fala para o Ayrton. Tá bom. Fala, Ayrton, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou em concordância com tudo que vocês disseram, porque tudo que aconteceu, que acontece com vocês, aconteceu comigo e reforçou ainda mais após a leitura de alguns capítulos aqui. Mas hoje eu estava relendo o capítulo 12, e onde ele diz se... quem fala isso é o Jonathan Edwards. Eu até postei no grupo. Foi. Ele disse que alguns cristãos têm se queixado dos seus ministros, orassem mais, o ministério daquele ministro, ele seria muito mais leve, ele teria alcançado muito mais sucesso espiritual se esses cristãos que se dizem cristãos orassem mais pelos pastores. Sim. Então, isso despertou ainda mais o que eu já faço, né? O que eu já faço de orar. Isso independente. O pregador pode ser Solange, pode ser Denise, pode ser a Marta, pode ser qualquer pessoa que vai pregar, ela tem que estar debaixo de oração. Ela tem que orar, mas alguém tem que estar orando por ela também. E eu já tinha isso, porque nós temos um grupo na Nova Vida, um grupo de homens, nós somos 5 homens, e cada semana a gente ora na casa de um. Então a gente já tem isso como não um costume, mas uma doutrina, né? Então esse capítulo 12 aqui, que diz o que Deus quer que nós façamos, ele só quer que a gente ore pelos pastores. Ele quer que os pastores orem e que nós oremos. Então, eu acho que esse capítulo todo aqui, resumidamente, ele diz o seguinte: ore pelo seu pastor, independente do que esteja acontecendo, não importa, simplesmente ore, porque ele também vai orar. Então, eu acho que se a gente fizer a nossa parte, a igreja a qual pertencemos, que a gente está falando da Nova Vida, porque a gente pertence à Nova Vida, a gente terá um crescimento espiritual maior. Com certeza. E vamos fortalecer os irmãos também que estão do nosso lado. Porque muitas vezes a gente assim, porque o livro ele enfatiza muito a questão do pregador, mas a gente colocar em qualquer atividade que você possa fazer, como um professor do SEAB, professor do CETEC, professor da escola bíblica, se tudo na sua vida que você for fazer, você colocar a oração de fato, né? Porque como ele fala assim, a gente fala assim que ora, né? Para dizer que ora, orei pouco, mas é às vezes uma oração que a gente mesmo está se enganando, né? Faz aquela oração. Quando a gente realmente se empenha em oração sobre qualquer tema, sobre qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente vê um resultado. E aí, a questão da gente orar pelo pregador, porque muitas vezes, porque o livro fala assim, né, para que a pregação seja assim, assim, assado, para que seja uma pregação com vida, uma pregação que alcance os corações, o pregador precisa orar. Mas muitas vezes, essa pregação tem isso, mas a pessoa está tão dispersa que ela fala, não gostei muito não, essa pregação tá meia boca, mas na verdade outra pessoa foi assim ricamente abençoada por aquela pregação, mas como às vezes nós não estamos bem, nós não assim, é algo que eu até coloquei assim,
tenho posto, assim, como um propósito na minha vida, aos domingos eu jejuo pelos pregadores, pelas igrejas, para que o quê? Para que aquela pregação alcance, porque muitas vezes nós somos muito negligentes, nós exigimos das lideranças, né? O aluno exige do professor, nós exigimos da liderança uma postura que nós não temos como cristãos. É claro, a pessoa que é chamada à liderança, ela tem uma responsabilidade maior, mas nós somos sacerdotes do Senhor, todos nós temos que cumprir esse papel de sacerdócio, apesar de o líder ter uma responsabilidade maior, todos nós temos essa responsabilidade. E nós vemos que toda a história de avivamento não começou com grandes grupos, começou com pequenos grupos de oração, e a gente olha porque o livro vai mencionando as intercessões, como Moisés intercedeu por aquele povo, que o Senhor falou, eu vou destruir esse povo, e Moisés fala, não, Senhor, não. E a gente vai vendo intercessões ao longo da Bíblia, o tempo todo a gente vê Paulo orando por todas as igrejas, ele menciona as orações, ele inicia ou termina algumas epístolas com oração. E aí tem uma passagem até que eu separei para ler com vocês, que está em Efésios, no finalzinho do capítulo... No finalzinho do capítulo 6, que diz assim, porque vem falando sobre a armadura de Deus, e a gente sempre, né, ouve tantas pregações sobre a armadura de Deus, mas no final, a partir do 18, olha o que ele fala. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplicas por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Quer dizer, olha o que Paulo está pedindo, para que orasse para ele, que para quando ele fosse falar do Evangelho, fosse essa palavra alcançar os corações. E às vezes a gente, é um versículo que passa muitas vezes batido, né? A gente fala sobre a armadura de Deus, mas esses versículos finais acabam assim passando batido para nós. E aí a gente vê essa necessidade de uma igreja que ora, de uma igreja que se comprometa. E aí nós temos visto, estamos vivendo num mundo já considerado pós-cristãos, uma igreja em crise e tantas coisas, né, acontecendo nesses dias, envolvimentos de políticos que se dizem cristãos e envolvimento da igreja evangélica com esses cristãos. E aí qual a nossa posição? E muitas vezes nós temos aquela posição de julgar, e a gente vê um monte de memes de cristãos, né, falando mal dessas pessoas, e a gente vê muito pouco, sabe o que? Misericórdia. Muito pouca piedade, porque será que se nós estivéssemos nessa posição de poder, nós resistiríamos também a tudo isso? Então, quando o autor, só um instantinho, só finalizar, quando o autor aqui do livro, ele fala o tempo todo disso, da questão da piedade, dessa pregação ser uma verdade para nós que mexe com as vidas das pessoas, né, que transformam a vida das pessoas, porque muitas vezes nós preferimos, a nossa carne prefere uma pregação eloquente, uma pregação daquela sabedoria humana, mas que não alcança corações. E aí a gente tem dois polos, né, da pregação muito bem elaborada, teológica, muito numa linha teológica que é coerente com a Bíblia, mas que não tem fervor. E às vezes aquele fervor, mas totalmente com desvio teológico. Então, a nossa oração, e é o que o autor fala o tempo todo, que a gente busca esse equilíbrio.
que tenha uma palavra genuína, mas com fervor. Alguém quer falar alguma coisa? Posso completar? Sim. Segunda-feira. Segunda-feira eu sirvo as segundas-feiras na igreja, né? E tinha uma senhora que é de uma outra igreja, com vestido rosa, longo, grandão, e ela entrou na igreja. Ela entrou na igreja e começou a conversar lá com o pessoal. Ela não assistiu o culto de oração. E ela saiu. Aí ela virou para mim e... Você pode orar por mim? Eu falei, claro que posso. Claro que posso. Aí eu perguntei para ela, você quer que eu ore agora? Ela falou, não. Ore por mim. Aí um outro irmão que estava perto falou, poxa, ela provavelmente é de uma igreja. Por que ela não bota o joelho no chão e ora? Eu falei, mas qual é a diferença? Se ela está me pedindo para eu orar, por que eu não posso orar por ela? Qual vai ser que prejuízo eu vou ter ou que vantagem ela vai levar se eu orar por ela? Basta que preencha o meu coração e que o dela seja refrigerado também. Tanto que Paulo, em todas as cartas que ele escreveu, ele pedia oração para ele. E ele era um homem que orava sem cessar em todas as cartas, aos Colossenses, Tessalonicenses, a todos eles ele pedia, orem por mim, orem por mim, orem por mim. E essa senhora, ela não está pedindo nada demais. Ela não está pedindo dinheiro, ela não está pedindo ajuda, ela só está pedindo para orar por ela. Aí ele disse, você tem razão. Não é questão de ter razão, é questão de você olhar o que a Bíblia com misericórdia, diz. né? Olhar Exato, com um olhar de misericórdia. É uma questão de fruta, de dar o fruto, né? A gente tem que dar fruto, senão não adianta muita coisa. E sem falar que todos nós temos aquele dia, o dia mau, gente. Todos nós carecemos disso. Claro, com certeza. Então, assim, a gente ter essa sensibilidade e também, assim, deixar de ser arrogantes espirituais, de quando a gente necessitar de oração, a gente pedir pessoas que a gente sejam de nossa confiança para compartilhar, porque muitas vezes nós somos muito arrogantes espirituais ou não queremos demonstrar fraqueza e está faltando essa questão. E o que traz, né, o autor fala sobre isso, a questão da santidade, de uma vida de santidade, de uma vida de piedade, ela é refletida por uma vida de oração. E a igreja, ela só vai entender isso e sair daquele senso de justiça própria, não a gente tem que ser condescendente com o pecado de ninguém, mas entender a situação do pecado alheio e não está julgando, mas está orando. E muitas vezes a gente julga muito mais do que ora, né? E até assim, e ainda tem a famosa, né? Aquela famosa, ora por fulano, e você acaba às vezes expondo a vida da pessoa, né? Do ora pelo fulano, e você está expondo a vida da pessoa, e a pessoa, o que está acontecendo com fulano? E às vezes a pessoa no momento ali de necessidade, trouxe isso, né, para você, vamos compartilhar algo com você, e daqui a pouco você já está, a igreja inteira está sabendo, ore por fulano, aquele sentimento, todo sentimento de ajuda, né, vamos ajudar em oração, mas ajudar em oração com um monte de fofoca. Então, até ter essa sensibilidade de não expor, de olhar a necessidade do irmão, a gente tem visto tantas coisas, as famílias sendo atacadas assim tremendamente, um número grande de divórcios, um número grande de coisas acontecendo, de filhos longe do evangelho, de pessoas dentro da igreja que estão perdidos dentro da casa do Pai, que estão ali na igreja, mas não tem uma intimidade com Deus. E aí, né, essa hora de aparecer as pessoas que são referência de homens e de mulheres piedosas, para quem essas pessoas, nesse momento, possam recorrer sem
Porque o que acontece mais? As pessoas saem da igreja totalmente feridas por causa de fofoca, por causa de situações, e acabam não confiando mais em ninguém. E somente a gente só chega a isso, de ter essa sensibilidade, a partir do momento que a gente faz o quê? A gente busca essa santidade. O que traz uma cosmovisão diferente para nós é a leitura da palavra de Deus e uma vida ali de humilhação, porque, como o autor fala, a oração, ela nos humilha diante do Senhor, ela nos faz assim, a gente expor a nossa fragilidade, as nossas necessidades. Denise quer falar, tá com a carinha de quem quer falar. Quem disse isso? Denise tá com cara de quem tá cansada hoje. Realmente. Hoje eu dei aula no CETEB. Compartilha conosco aí. É que, assim, é como você estava falando, né, que às vezes a gente é tão crítico, né, e na verdade, a gente tem que ter compaixão mesmo e orar, né, pelas pessoas, né, para que Deus tenha misericórdia. Porque se você parar para pensar, tudo bem, a gente não pratica aquele pecado que a pessoa fez, né, praticou, mas a gente pratica outros. Entendeu? E se você botar na balança, né? Se você botar na balança, é tudo a mesma coisa. Não tem o pecadinho, o pecadão, né? Todo mundo peca. Então, é aquela coisa. Realmente, quando a gente vê a pessoa fazendo algo de errado, a gente tem que buscar orar pela pessoa, né? E que Deus tenha misericórdia, né? Assim como a gente pede também para nós, né, para cada um de nós. Exatamente. Não é isso? Outra coisa também é o que você estava falando, né, que o livro inteiro, ele fala dos pregadores, né, e que, na realidade, cada um de nós somos. Cada um de nós somos pregadores, porque sempre, né, vira e mexe, a gente precisa falar da palavra de Deus para alguém, a gente precisa aconselhar alguém, né? E a gente está sempre orando por alguém. Então, todas as pessoas são intercessoras também, né? Tem o dom de intercessão, né? Claro que ninguém tem todos os dons, mas, né? Muitas pessoas têm uns 3, 4, 5 dons, né? Não vai ter todos, né? Mas Deus nos usa, né? E nas nossas orações a gente tem que pedir isso, tem que pedir para que Deus venha nos usar da maneira como Ele quer, no lugar onde Ele quer, né? E, tipo assim, quando Ele falou com Abraão, né? Que ele tinha que largar a parentela, né? E que Ele daria a terra, né? Para Ele... cuidar, né, dos povos, né, e tudo. Então, assim, eu, por exemplo, já mudei 7 vezes, entendeu? Então, é aquela coisa, Deus me coloca, né, Deus nos coloca onde Ele quer, a hora que Ele quer, não é isso? Então, é aquela coisa, Deus, ele é tremendo, né, e a gente tem que realmente procurar orar mais, né? Porque orando mais, né, a gente vai ter mais comunhão com Deus, né? Como que você vai se aproximar de Deus, né? Ou de qualquer pessoa? Por exemplo, para você se aproximar de alguém, você tem que conversar com essa pessoa, né? A mesma coisa é Deus. Deus não é uma pessoa. Então, a gente tem que também buscar mais, procurar mais para poder ter intimidade com Deus, né? Só te interromper um instantinho, Denise, que já vai encerrar, a gente vai abrir de novo para a gente finalizar. E será que eu vou conseguir? Não, tem porque quem abriu foi o Isaías. Ele saiu. Não, é só você clicar de novo. Tá. Tá, mas você pode finalizar, Denise. Tá, então é isso, né?
aquela coisa, às vezes tem pessoas que estão no banco, né, acham que não faz nada, né, mas todo mundo faz alguma coisa, né? Por exemplo, dentro de casa, nós somos o quê? Intercessoras, oramos pela nossa família, né? Então, quer dizer, todo mundo faz alguma coisa para Deus, né? Aquele que tem parte com ele, né? Tópico que eu achei assim, muito interessante que ele falou no capítulo 8 sobre a oração farisaica e a oração verdadeira, né? Que ele falou assim, que no tempo de Jesus havia muitas orações, né? Que as pessoas oravam, né? Os fariseus oravam, mas essa oração, ela está honrando o nome do Senhor, ela está glorificando o nome do Senhor. Então, muitas vezes, nós incorremos nesse erro da oração farisaica, né? Às vezes a gente ora assim, tão bonito, em público, né? Aquela, muda até a entonação da voz, mas a gente, e é nisso que a gente tem que tomar cuidado, para a gente não cair nessa armadilha, né? Que nos leva a ter assim, isso voltando, é uma vida de oração constante e uma oração que glorifica a Deus, não uma oração que venha trazer algo para, né? Mas assim, porque a gente sabe que a igreja ora, mas será que a igreja ora devidamente? Se ela ora buscando realmente a glória de Deus, mas os seus interesses, né? A gente vê igrejas com tantos pedidos, igrejas determinando, igreja mandando em Deus, né? Igreja fazendo aquela afirmação positiva, né? Aí em nome de Jesus vai dar certo, né? Porque é em nome de Jesus, mas nem sempre aquilo está glorificando a Deus, aquilo que está sendo orado é realmente um propósito de Deus para a sua igreja. Então, são coisas que a gente, não é simplesmente porque a gente está orando e que a nossa oração está sendo uma oração de fato, que está chegando ao trono e que está dentro do propósito estabelecido pelo Senhor. Sobre o que a gente estava falando da questão da oração, né? A oração que realmente agrada a Deus. E aí é algo assim que ele fala que os líderes, grandes líderes de oração, eles treinam, né, os seus discípulos, a próxima geração, para ser uma geração de oração. E nós vemos assim que nos grandes despertamentos foram com movimentos de oração. Estudo da palavra e oração. A gente vê, se a gente olhar a história da igreja, e eu gosto muito de dar esse exemplo, assim, que é um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo do Clube Santo, que era um grupo de jovens, né, na Universidade de Oxford, que se reuniam para estudar, né, a palavra de Deus e orar. E aí, nesse grupo, estava John Wesley, Charles Wesley, né? E George Whitefield, e era um grupo pequeno que, segundo a história, nunca cresceu muito, e eles eram chamados pelos os demais alunos de Clube Santo de uma maneira jocosa, né? Mas o Senhor honrou o comprometimento deles com a oração, e o que aconteceu? Na noite de um Réveillon, durante a madrugada, eles se reuniram para orar, e houve assim, uma manifestação tão intensa do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles, que eles participaram não só de uma onda de avivamento na Inglaterra, como também influenciaram, essa onda de avivamento chegou aos Estados Unidos. E com um pouco mais de um mês, George Whitefield, que era muito jovem, que tinha 21 ou 22 anos, ele já estava pregando para 3.000, 10.000 pessoas, chegava a juntar 10.000 pessoas para ouvir, tamanha era a unção. Mas essa unção, ela não chegou simplesmente a estar por determinação, por palavra, não, gente, é uma vida de devoção, uma de busca, uma vida de busca pelo Senhor, pela presença do Senhor, né? Não é porque alguém está determinando ou porque alguma fala, né? Mas não, é uma vida de devoção. Essa unção, ela se adquire dessa forma. E eu creio, sabe, que já passou do tempo, sem falar nos puritanos, que eles ficaram
uma reunião de oração que durou 100 anos literais, 24 horas por dia, chamado relógio de oração, que a gente fala tanto, durou 100 anos. De orações incessantes. Gente, vocês têm noção de que quantas coisas ocorreram ou deixaram de ocorrer porque haviam pessoas, e isso é para assim, trazer o corar de vergonha para nós, como igreja, de ver tantas coisas acontecendo e a gente ora tão pouco, e a gente, principalmente, a gente lamenta muito pouco, né? Nós vemos o pessoal do SEAB ontem, foi a aula de lamentações de Jeremias, e a gente lamenta pouco pelos pecados, né? A gente tem uma crítica aos políticos, às lideranças religiosas, mas a gente não chora por eles, a gente não chora pelos pecados deles. Nós temos uma tendência a chorar pelas consequências dos pecados, né? Aquilo que o pecado ocasiona, porque todo pecado ele vai ter uma consequência, e a gente chora pela consequência do pecado, mas a gente não chora pelo pecado, a gente não chora que o nosso pecado e o pecado da igreja, ela está ofendendo ao Senhor. E eu acho que esse é um momento da gente clamar ao Senhor, porque não faz sentido a gente estar estudando um livro sobre oração. E eu estava orando assim, antes de começar essa reunião hoje, falando, Senhor, não faz sentido a gente ter um ajuntamento, a gente está lendo um livro que fala de uma maneira tão profunda sobre oração, que dá exemplos tremendos de vida de oração, e isso não causar nenhum impacto nesse pequeno grupo. Porque não precisa causar um impacto grande, mas se esse pequeno grupo for impactado, e aí a Sueli e a Tânia vão impactar, as professoras da escola bíblica, a Denise vai impactar lá os professores do CETEB, o Ayrton vai impactar os homens lá, os discípulos, a Marta, entendeu? A Marta vai impactar lá o seu local de trabalho, entendeu? Então, se isso... Eu estava falando para Deus não faz sentido nenhum se a gente se reunir para estudar um livro e isso não trazer nenhuma... assim, nenhuma mudança na nossa vida, né? Na nossa vida de pessoas. É verdade, porque ele é muito forte. Samanta, você quer falar alguma coisa? Você está aí quietinha? Quero. Oi, boa noite. Bom, Samanta. Eu tenho, sim, uma pequena palavra para falar, assim. Eu vi, né, que eu terminei de ler hoje, o capítulo 12, e estava falando sobre... né, que como a oração é importante na vida de todos nós, né? É verdade. É importante quanto o nosso respirar. A gente tem que orar tanto quanto a gente respira. Sim. A gente precisa, não tem nada na nossa vida que nós possamos fazer, devemos orar antes, para tudo, tudo, tudo. A primeira coisa que fazer, né, eu até li, eu não lembro qual capítulo, que diz que a primeira coisa que devemos fazer é falar com Deus. A primeira coisa que devemos fazer, né, quando acordamos. É muito importante, né? Então, o que eu queria falar era isso. Só isso mesmo. E pegando um gancho aqui do que você falou, realmente, quando queremos, assim, realizar alguma coisa, né? Nós temos que orar e colocar diante de Deus para que Ele faça a vontade dEle. Eu costumo sempre falar com as minhas filhas o seguinte... Nós queremos isso. Sim, queremos muito. Só que, se não for da vontade do Senhor, vai começar a dar tudo errado. A gente só tem certeza, realmente, se Deus está naquele negócio, se é para ser feito, quando tudo flui normal. Entendeu? Fui normal. E outra coisa, as coisas, é tão interessante isso, é tão forte, que as coisas vão se encaixando, entendeu? Vai se encaixando tudo certinho. Quando você realmente coloca na mão de Deus e quer só o que vem do alto. Porque na verdade, só te interrompendo um pouquinho, Denise, quando a gente
está numa sintonia, num devocional com Deus, as nossas orações começam a ser alinhadas com a vontade de Deus. Não que Deus faça a nossa vontade, mas assim... Exatamente. Exatamente. Nossa vida começa a ficar alinhada com aquilo que Deus quer. A questão é você colocar na mão dele. É como você falou. Ah, tem gente que bota Deus na parede. Entendeu? Eu já vi várias pessoas fazerem isso. Ah, por que Deus não faz isso? Ah, por que... Não, mas ele tem que fazer. Se ele não fizer, porque não é Deus, não sei o quê. Entendeu? Não é assim. A gente tem que colocar na mão dele. Ele é que sabe o que é bom pra gente. Nem tudo que a gente quer, nem tudo que a gente... né, que a gente tem vontade, nossos sonhos, né? Nem tudo é bom pra gente. Por isso que a gente tem que colocar na mão dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso está escrito na Bíblia. É a promessa de Deus, né? Então, é aquela coisa. Você tem que colocar realmente na mão de Deus e descansar. Esperar Deus responder. E ele responde de verdade. As coisas vão fluindo normalmente. Quando começa a dar errado, ó, pode parando. Não é isso que Deus quer. Então, a gente já parte para outra coisa. Entendeu? Mas, fala aí, Ayrton. Pode falar aí. Só para complementar o que a Samantha, acho que é Samantha que falou, no capítulo 12, ele deixa claro, independente do livro, nós temos a Bíblia. Então, e a Bíblia deixa claro, ela deixa claro para a gente que nós temos que nos santificar a cada dia, e a santificação ela só vem através da oração. Não adianta a gente tentar pelas nossas próprias forças, que a gente não vai conseguir nunca. Então, ela só vem através da oração. É a dobradinha, né? Palavra e oração, né? Exatamente, exatamente. Você tendo uma palavra genuína e você tendo uma oração que vem do coração, aquela que o Espírito Santo te orienta, e que você faz com fervor, com temor, eu acho que é por aí. E nesses 30 dias, Solange, nós tivemos 2 reuniões e uma semana anterior que a gente começou a falar sobre o livro. Não que eu seja hoje melhor, a gente nunca vai ser melhor nunca, mas eu me sinto bem mais leve, eu acho que eu tenho mais misericórdia. Eu sou mais misericordioso hoje. Eu sou um cristão melhor. Entendeu? Eu percebo que eu sou um cristão melhor. Não é porque eu li o livro. O livro parece que deu um start, entendeu? Uhum. Então, eu me sinto tão bem. Eu me sinto tão bem. E hoje mesmo a gente estava conversando. Eu estava conversando com um amigo lá da igreja, que é o Wellington. E ele estava me dizendo uma coisa que eu estou sentindo, que eu sinto. Se hoje eu tiver que morrer, tá? Eu morro por Jesus. E eu morro pela minha família. E ele estava me dizendo a mesma coisa. E nós estamos orando no mesmo momento. Ele na casa dele e eu na minha casa. Então, eu acho que a sintonia que nós temos que ter, nós como grupo, é um grupo pequeno, mas a gente precisa também ter uma sintonia espiritual que glorifique a Deus, que engrandeça o nome dele, não nosso. E que a gente saia de uma reunião dessa assim, falando, o Senhor falou comigo, eu senti a presença do Senhor, entendeu? Exato, é exatamente isso. É sair, terminar a reunião, eu subir, tomar um banho, orar, botar minha cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que Deus falou comigo hoje, entendeu? E porque, como você falou, se eu não orar de manhã, 5 da manhã,
a gente tem um propósito, nós temos um propósito com esses 5 homens da igreja, da gente orar todo dia às 5 da manhã. Se eu não orar todo dia às 5 da manhã, de 5, 5h40 até 6 horas, se eu passar sem orar, fica um vazio tão grande que vai dando a tarde, dando 2 horas, me vem uma angústia que eu tenho que parar. Eu tenho que parar o que estiver fazendo. Eu tenho que procurar um tempo e tenho que orar naquele momento. Entendeu? Então, só para tirar aquele vazio que ficou porque eu não orei de manhã. É muito gratificante, mas ao mesmo tempo Deus exerce uma justiça tão boa sobre nós que ele nos lembra que nós devíamos ter feito e permite que nós façamos de novo, que nós oremos de novo. E depois dessa segunda tentativa, aquela paz desce de novo, entendeu? Eu acho que quando Deus, graças a Deus, de uns tempos para cá, desde 2014, quando vocês ministravam no SEAB, e que eu era aluno de vocês, Deus tem falado comigo todos os dias. Deus tem guiado a minha vida, tem guiado a vida da minha família, não importa que percalços eu tenha, ou a minha família tenha, mas Deus tem guiado a mim e a minha família sempre. Deus tem provido e Ele tem cuidado. Então, o que eu posso querer mais? Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso continuar. Não adianta dizer que, não, eu não vou orar amanhã, porque, eu já orei tanto essa semana. Não é assim. Eu tenho que continuar me santificando a cada dia. Mais tarde é outra história. Mais para frente é outra coisa. Mas a minha oração, ela tem que me santificar todo dia, e eu tenho que sentir Deus falando comigo todo dia. Entendeu? Eu acho que a gente fica muito leve, muito tranquilo, porque a gente sabe que a gente está nos braços do Pai e sabe que Ele vai fazer sempre o melhor para a gente. Amém. E o livro, né, ele é muito claro, e a Bíblia também, né, porque ele traz, assim, vários exemplos de homens de oração, Sim. Como aqueles homens gastavam o tempo em oração, e a gente olha na Bíblia o tempo todo, os homens, as pessoas, como Davi era um homem de oração, né? Os salmos são orações, e Davi era um homem segundo o coração de Deus, e a gente vê Davi se rasgando na tristeza e na alegria diante do Senhor, glorificando o Senhor, falando do Senhor, das guerras, das perseguições. A gente vê Elias, a ousadia da oração daquele homem, né? De falar que vai chover e não choveu. E tantos outros exemplos, e o maior exemplo, né, gente? O maior exemplo de todos pra gente na Bíblia é Jesus. Que ele saía de madrugada. Porque, assim, então não tem como a gente dizer assim, eu não preciso orar, ou a oração não é essencial, a oração não é necessária, porque Jesus, ele tirava um tempo em oração, ele chamava os seus discípulos para orar, e a gente vê que os discípulos aprenderam diretamente com o Senhor, e por isso que houve, né, com o Pentecoste, toda aquela transformação na vida daqueles homens, mas eles tinham um exemplo do seu mestre, que era um homem de oração. E voltando assim sobre o que a Denise falou sobre orar à vontade de Deus, e muito mais do que orar, e que claro que nós devemos orar sobre todas as áreas das nossas decisões, né, pessoais, a gente colocar isso diante do Senhor, isso é muito importante, mas assim, o nosso coração, ele está nas coisas de Deus, porque nós temos, assim, às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente ora, a gente coloca propósito diante do Senhor, mas assim,
orar pela eternidade. E muitas vezes a eternidade não faz parte dos nossos sonhos, dos nossos anseios. A gente está tão preocupado aqui com a vida profissional do filho, com o casamento, com não sei o quê, com isso, com aquilo, com a política. E muitas vezes nós esquecemos de orar pelo que é mais importante. Porque pela nossa vida espiritual, né? De ansiar por estar pelo Senhor e principalmente, gente, orar pelas almas perdidas, porque nós não sabemos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. E nós às vezes está do nosso lado. Disso. É o que, Ayrton? Não entendi. Às vezes está do nosso lado. Exatamente. Sabe que, Solange, só para completar, eu não me lembro o ano, não. Mas teve um ano que Isaías, o marido da Denise, ele foi mandado embora do moinho. Lembra, Denise? Lembra. Aí o gerente dele virou para ele e falou assim, o teu pastor deve estar muito triste, né? Porque você não vai poder dar o dízimo para a igreja. Não foi isso, não. Deixa que eu falo. Foi assim, todo ano tem uma convenção. Ele já estava nessa empresa que ele trabalha hoje, na Harold. Aí, o que acontece? Mudaram ele de setor, tiraram dele a panificação e deram para outro, entendeu? Tiraram bastante cliente dele e deram para outro. Aí, um deles virou e falou assim para ele, seu pastor, sua igreja lá vai ficar triste, hein? Porque não vai receber menos dízimo, né? Aí o Isaías só falava assim para ele, Sérgio, Deus é bom. Aí, tá bom. Aí, daqui a pouco, ele veio, não se contentou, falou de novo. O seu pastor vai sentir falta do seu dízimo. Aí o Isaías de novo, Deus é bom, Sérgio. Tá bom, quando foi no outro ano, Isaías tirou em primeiro lugar. Aí ele olhou pro Isaías, e Isaías falou assim, viu, Sérgio? Deus é bom. Foi isso. Mas, só para complementar, era mais ou menos isso que eu ia falar, mas eu achava que era da saída do moinho. Não. Mas eu estava passando... Da saída do moinho, olha só, da saída do moinho, sabe o que aconteceu? O Isaías... Ele chamou o pastor Otávio para dar um culto, porque ele ficou desempregado do moinho. Aí o pastor Otávio até falou assim, gente, nunca vi ninguém fazer um culto porque foi mandado embora. Entendeu? Entendi. E aí, o chefe dele tinha ido para uma outra empresa, aí fez com que ele abrisse uma empresa, porque ele foi mandado embora, né? Sim. E ele chamou ele para trabalhar com ele, entendeu? A gente hoje tem uma empresa, tem um CNPJ, né? A gente hoje é pessoa jurídica por causa desse chefe dele que chamou ele para trabalhar com ele, entendeu? Mas o que eu queria... Vamos voltar para o livro, gente. Vamos voltar para o livro. Não, Solange, para completar com o livro. Olha só, é exatamente para confirmar isso que o livro diz. Eu estava passando pela mesma situação. Eu fui mandado embora de uma empresa, tive que abrir uma outra empresa com outro CNPJ, e eu ouvi as mesmas palavras. E eu dizia, não, Deus nunca vai me desamparar. O que eu dou na igreja sai do meu coração e vai para a igreja, não é para o pastor. O que o pastor quiser fazer, aí é outra história. Mas a história foi exatamente a mesma. E Deus cumpriu tanto com ele quanto comigo, e nós conversávamos muito sobre isso, lá do outro lado ainda, e Deus cumpriu com ele e cumpriu comigo. Então, mas tudo por quê? Porque foi através da oração. Mas olha só. Foi assim. É promessa de Deus, né, gente? Gente, olha só, mas deixa eu falar uma coisa. O justo não meditará o pão. Isso é muito relativo, porque Deus, o nome de Deus pode ser glorificado. Tanto, é claro que ele tem promessa de guardar,
de não nos abandonar, mas isso não quer dizer que se você viver uma situação, se a gente for olhar a vida dos mártires, não teve essa questão de respostas, de questão, não que o Senhor não abençoe a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, mas que você pode ser um assalariado, ganhar um salário mínimo e ainda assim você ser então, e estar numa doença grave, viver uma situação de doença grave, e ainda assim Deus vai continuar sendo bom e vai continuar cumprindo, porque, na verdade, a gente tem que entender o propósito que Deus quer com tudo aquilo. Para quê, não por quê. Entendeu? Qual é o propósito? Então, isso é independente disso. A nossa vida de oração, ela não quer dizer que porque a gente tem uma vida de oração, se a gente perdeu o emprego, e se o Senhor quiser permitir que a gente fique desempregado 10 anos e vivendo, e Ele trazendo os recursos, como Ele fez com Elias, né? De trazer, secou a terra e Ele trouxe, né, o sustento para Elias, e como tantos outros exemplos que a gente vê na Bíblia. Então, não necessariamente. Porque você vai ter uma vida de oração e Deus fala assim, não, vou cerrar os céus porque eu tenho um propósito com isso. E ainda assim é propósito de Deus e o nome de Deus vai ser glorificado. Então Elias orou, não choveu, depois ele teve aquele problema lá com Jezabel e se escondeu, e Deus o manteve, alimentou, deu tudo. Então, o que Deus fez comigo, na minha vida e na vida do Isaías, foi exatamente isso. Sim. Foi exatamente Mas aí isso. eu estou falando das formas diferentes, não necessariamente, porque a gente não está... Necessariamente não tem que ser um emprego, a restauração do emprego, ou isso ou aquilo. Sim. Entendeu? Pode ser mas qualquer coisa. Propósito, e exatamente, a gente saber que o maior propósito da nossa oração não são os assuntos terrenos, não que eles estejam fora e não que Deus não esteja preocupado, mas senão a gente incorre naquele negócio, e as pessoas acabam fazendo muito isso, né? Orando para que o Senhor traga isso, traga aquilo. Não, o maior propósito da nossa oração tem que ser a igreja, tem que ser o propósito estabelecido para Deus aqui nessa terra, da gente o quê? Alcançar vidas para o Senhor, de anunciar o evangelho, de fazer como Paulo. Você via que as orações de Paulo nunca era para recurso financeiro, para que isso, não, era sempre para a proclamação do evangelho. E é essa cosmovisão que a gente tem que tirar de oração. Não que Deus, que a gente não tenha que orar por isso, e não que a gente não tenha que testemunhar, mas o nosso maior testemunho como vida de oração são vidas alcançadas para o Senhor, são famílias transformadas, são pessoas que estão na miséria e que foram transformadas pelo evangelho, entendeu? Isso sim tem que, a igreja tem que mudar. Essa postura de cosmovisão, de tirar a nossa visão das coisas desse mundo e colocar a nossa visão no reino de fato. Marcinha, fala, que eu sei que você quer falar. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá, então tá bom. Eu lendo o livro, né? Sinceramente, fui constrangida, muito constrangida, apesar de orar, mas eu vi que eu não oro nada. Não oro nada, uma intercessora, e vi que eu não sou nada. Minha oração é muito pouca comparado à vida desses homens e o relato que esse homem vai falando, o coração, e assim, por mais que eu ore, por mais que eu chore, não chega perto do que ver o que esses homens conquistaram, e o que esse pastor fala, esse pregador que está falando aqui, como é o coração, né, de um intercessor, né? Uma outra coisa que você estava falando a respeito da nossa vida, é assim, eu escutei uma pregação, né, que a nossa vida, a gente não tem que, como a gente tem que testificar, mas acho que a nossa própria vida é uma testificação daquilo que Deus faz, sabe? Depois que a gente vai vendo, a gente vai caminhando, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai entendendo que a vida do intercessor é uma vida de sofrimento, é uma vida de lágrima, é uma vida de choro, é uma vida daquele que se compadece da dor do outro. Hoje eu estava andando na rua
e um homem deitado no chão, e aquilo me acabou com a minha alma, sabe? Aquilo me fez chorar, e eu falei para minha filha assim, puxa, Fabi, que dor. A minha alma dói, mas assim, por quê? Porque vendo aquele homem, ainda que eu não fui lá tocar nele, sabe? Mas o meu coração teve que olhar e sentir dor para orar, essa que é a vida do intercessor, sabe? O intercessor tem que viver para glorificar Deus. Nós, cristãos, temos que viver para glorificar Deus, não estar disposto a aquilo que eu vou ganhar. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não quer dizer que eu vou orar para que o melhor emprego chegue na minha casa, as melhores coisas cheguem na minha casa e as coisas vão acontecer porque eu estou orando. Não, elas podem não acontecer. Eu tenho um irmão que ele era um gerente de um banco e quando ele aceitou Jesus, né, tudo perfeito, aceitou Jesus, era o cara top, tinha tudo perfeito. Mas quando Deus chamou ele para a obra, Deus tirou tudo dele. Tudo. Ele foi mandado embora, a vida dele foi um horror. E era aquele momento que ele era para dizer assim, chega, não dá mais. Porque, pô, estava fora, não estava na igreja, minha vida era para ser... Mas aquele homem, ele voltou para a oração. Ele passou a ser um homem de oração. E ele hoje está desempregado até, assim, hoje ele trabalha, mas a vida dele nunca mais foi a mesma. Mas ele diz assim, minha irmã, eu louvo a Deus, porque Deus está sempre provendo na minha vida. Nunca falta nada. Sempre Deus... minha filha, olha, a gente aprendeu a viver com pouco e a gente é feliz com pouco, porque Deus nos sustenta. Só eu ter saúde já é o suficiente. Só eu não ter que comprar tantas coisas. Às vezes ele fez uma cirurgia no joelho, ele falou assim, irmã, Deus proveu de uma maneira maravilhosa. Eu falei, é mesmo, irmão, é isso. Então essas coisas que me dão um exemplo, sabe, me motiva a ser intercessora, de saber que não é o que eu ganho, mas é o que o reino ganha. O que o reino está ganhando com as minhas orações, sabe? O quanto eu chego até o coração do Senhor, com o reino, levando a palavra, orando pelas pessoas, intercedendo, sabe? Isso para mim é o mais glorificante. Eu fico muito grata ao Senhor por isso. Eu, sinceramente, eu leio o livro, eu só morro de vergonha, eu só choro. Corar de vergonha. Constrangida, corar de vergonha. Martinha, você quer falar alguma coisa? Que a gente está quase terminando, para a gente só finalizar. Você quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Está desligado. Liga o seu som. Ativa o seu som aí. Clica em cima do microfone. Foi. Tá escutando? Sim. Tá? Sim, estamos. Tá. Já que tá faltando pouco, eu vou só finalizar com tudo que já falaram, que tem uma frase pequena que eu gostei muito, que diz assim, se Deus não está em primeiro lugar nos nossos pensamentos e esforços pela manhã, Ele estará no último lugar durante todo o resto do dia. Amém. E isso é verdade, né? Porque muitas vezes a gente acorda e não lembra, às vezes, de botar Deus em primeiro lugar, e quando vai ver, você já fez tanta coisa, e quando chega a noite, eu não sei se é com todo mundo, aí às vezes eu sinto assim que foi um dia desperdiçado. Mas esse sentimento mesmo que a gente tem, né? Acho vazio, que todo mundo já né? passou por esse dia. É verdade. Gente, eu queria ler um versículo para vocês, com vocês, que a gente já está quase... Deixa eu só completar um também aqui que eu falei Sim. que eu tinha sublinhado, Sim. que fala assim, ó, a oração, ela dá inteligência, traz sabedoria, alarga e fortalece a mente. Então, para a gente estar com a nossa mente sempre sadia, a gente tem que estar constantemente em oração. Então, isso completa tudo, inteligência, sabedoria e fortalece a mente. É essa parte que eu sublinhei que eu achei muito importante também para poder falar. Sim, mente sã mesmo. Fala sobre isso, né? Que a nossa mente tem que ser, a gente tem que viver em constante oração. Não quer dizer que você vai passar o dia todo ajoelhado,
mas a nossa mente tem que estar sempre ligada, né? E eu gostaria de ler um versículo que está em Ezequiel, capítulo 22. Oi, Ayrton. Deixa eu só... Não, Ayrton, não vai dar tempo, infelizmente. Nós só temos 3 minutos. Não, então me dá 30 segundos. Me dá 30 segundos. Rapidinho. Só para completar o que todo mundo está dizendo. Eu estou muito feliz, cara. Ai, glória a Deus. Eu estou muito feliz com Jesus. Independente de qualquer coisa. Eu estou muito feliz com Jesus. E eu só peço que ele não me largue. Porque eu não vou largá-lo. Só isso. Amém. Amém. Então, em Ezequiel, capítulo 22, no versículo 30, fala assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Que o Senhor possa encontrar em nós, assim, pessoas que se coloquem na brecha, que se coloquem na brecha pelas almas perdidas, que se coloquem na brecha para uma igreja que está vivendo um momento muito difícil, que se coloque na brecha pelas famílias que estão sendo assim atacadas, que se coloque na brecha lá pelas leis que estão sendo aprovadas totalmente anticristãs, antifamílias, e de pessoas que, como Jeremias, chorava, gente, vamos chorar. Sabe, vamos trazer assim choro, pranto, pela igreja, o que tem acontecido com as vidas que estão se perdendo, a degradação do ser humano. Eu creio ainda no avivamento, ainda continuo crendo. Amém. Eu creio assim, que o Senhor pode levantar pessoas, mas para isso, no nosso secreto, nos nossos quartos, Ele precisa haver esses momentos de oração. Marcinha, você finaliza, que já nós temos 2 minutos, você finaliza com oração, por favor? Amém, amém. Oh, Deus querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando da Tua palavra, falando, Senhor, de algo tão duro, Senhor, tão difícil, que é orar, Pai. Nos importar um com os outros, Senhor, não só com os da nossa casa, mas com aqueles que estão lá fora, Pai. Ah, Deus, toma-nos nas Tuas mãos, constrange o nosso coração, Pai. Nos chama, Senhor, no secreto, Pai, para que possamos em todo tempo, Senhor, buscar ao Senhor, entregar ao Senhor todas as coisas, Senhor, que necessitamos e aquilo, Senhor, que o meu irmão necessita, Pai, que é a Tua presença, que é a Tua vontade, que é o Teu querer, Senhor, que é o necessário para as nossas vidas, Pai. Pai, muito obrigada. Guarda, Senhor, como a irmã hoje falou, Senhor, ali no nosso grupo, Senhor, cuida, Senhor, dos pastores, Senhor, cuida daqueles homens, dos pregadores, Senhor, da Tua palavra, Senhor, com tanta responsabilidade, Senhor, que eles têm, Senhor, de levar o Teu evangelho, Senhor. Pai, toma-os nas Tuas mãos, guarda, Senhor, a sua casa, a sua família, Pai, guarda todos que estão aqui nesse grupo, Senhor, guarda a igreja, Senhor, do Brasil, Pai, guarda, Senhor, a igreja em todo o mundo, Pai. Quantas vidas estão chorando, Senhor, para que esse evangelho seja pregado. Que nós possamos, Senhor, nos constranger por isso, Pai. Quantas vidas estão morrendo, Senhor, para que o Teu amor, Senhor, seja pregado. Senhor, toma-nos na Tua presença, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.